Olá, amigo do Flint, tudo bem? Voltamos aqui na nossa sequência de episódios com a EcoClass, né? A gente vem falando aí sobre MBBR, e agora a gente vai falar, já comentamos sobre o start desse sistema, já comentamos sobre o que são as biomídias, o que é o MBR em si, já falamos de operação, como operar, alguns pontos que a gente controla, a gente vai tocar mais um pouquinho nisso nesse episódio, mas a gente também vai comparar ele com alguns sistemas e também falar um pouco da aplicação. Quando que a gente usa o MBBR, que tipo de efluente a gente pode passar nele, ou que a gente já sabe que já foi utilizado, né? Então, a gente vai seguir um pouquinho nessa linha. Eu acho que nesse ponto, não como curiosidade, mas como uma ideia de aplicabilidade, em que a experiência de vocês, né, Fábio, pode trazer para quem está nos ouvindo, nos vendo, possibilidades, né? Olha, talvez, eu tenho aqui meu efluente e, poxa vida, já tenho uma experiência, já tenho alguma coisa nessa linha que eu posso trabalhar, talvez seja mais interessante, né? Trabalhar num tipo de efluente do que no outro. Lógico que a gente já abordou várias questões aqui, que não necessariamente só essas, ou que talvez de forma tão simples eu possa ter uma aplicação ou não das biomídias, né? Mas dentro dessa linha de aplicabilidade, de forma geral, Fábio, assim, tem alguma linha, por exemplo, bom, saneamento é o que teoricamente mais utiliza a biomídia, alguma linha de efluente industrial que vocês, na experiência de vocês, tem algo mais, assim, de maior utilidade, ou alguma característica que vocês entendam que esse efluente tem, que pode trabalhar uma vantagem, vamos dizer assim, da aplicação das biomídias ou não? Bom, basicamente, em termos de vantagem que o MBBR leva contra, por exemplo, lodos ativados, que seria, entre os comparativos, aquele mais próximo, é a habilidade no recebimento de efluentes mais complexos. Digamos que ele leva uma relativa vantagem. E aí, pensando em esgoto doméstico, totalmente aplicável, efluente industrial, nesse contexto de ser mais complexo, o MBBR dá para se dizer que, por utilizar biofilme, biomassa aderida, ele leva uma certa vantagem em relação ao lodo ativado. Isso pensando em termos do processo por processo, não no conjunto da obra, no que se refere a dimensionamento, a operação e tudo mais. Processo por processo, o MBBR ele tem uma habilidade em receber efluentes mais difíceis de serem degradados. E aí, dentro desses efluentes, a gente pode citar algum que tu tenha, assim, não, o cara, o que tu já falou, né, já falou nos outros episódios aí, a questão do lixiviado de aterro, né, sei lá, uma indústria farmacêutica, uma indústria química, tem algo nesse sentido que você observa, né? Eu ia justamente puxar o lixiviado de aterro sanitário, que é um grande problema, um passivo que a gente tem hoje gigantesco. Hoje os aterros sanitários, eles não... difícil achar algum que conta com um processo de tratamento. De uma forma geral, o Brasil ele opta por diluir o lixiviado no esgoto e encaminhar para a estação de tratamento de esgoto da conta. É um processo bem controverso. Existem, da mesma forma que o saneamento ele tem alguns assuntos bem polêmicos. Floreta água potável ou não floreta? Manda lodo da ETA para ET ou não manda? Diluo o lixiviado no esgoto ou não? Você vai ter partidários e argumentos técnicos pró e contra do mesmo jeito. Mas o fato é que, independentemente dessa polêmica, hoje é assim que acontece. A estação de tratamento de esgoto ela recebe o lixiviado, dilui lá do jeito que dá e o trata. O MBBR, se pensar num processo construído para tratar o lixiviado, ele é bem interessante, da mesma forma como indústrias farmacêuticas. A gente está para montar, inclusive, uma piloto numa indústria farmacêutica para validar a tecnologia, que isso é algo bacana. E não é tão usual você construir uma unidade piloto, operá-la, para tirar resultados e evidenciar se o tratamento é aplicável ou não. Porque, assim, Marcelo Augusto, a grosso modo, o lodo ativado, ele é um processo que, do ponto de vista da prática, do conhecimento, ele atende a tudo. Por exemplo, se a gente pensar nos agentes oxidantes, o cloro tem lá suas controvérsias, mas o ser humano ele lida com o cloro há tanto tempo
que ele conhece a química do cloro de trás para frente. Então, isso é uma vantagem. O lodo ativado é um processo de tratamento com mais de um século, muito aplicado, com muita gente boa que estudou, e a gente conhece o lodo ativado muito bem. Então, ele entrega uma boa tratabilidade. Mas há situações onde o MBBR, independentemente disso, ele seja mais bem-vindo. Uma delas é essa questão da biodegradabilidade. Eu terei menos desconforto em tratar um efluente de uma indústria, de uma farmacêutica, do que com o lodo ativado. Eu terei eu terei mais segurança. Eu terei mais segurança em termos de eficiência. E ainda, se eu pensar no IFAS, no integrar o retorno de lodo, essa minha segurança ela aumenta mais ainda. Então, o MBBR ele é aplicável em qualquer segmento de tratabilidade. Não há uma linha que seja mais específica. Legal. O que vai ditar se eu uso o MBBR ou não é o comparativo do meu projeto, do meu processo, se ele cabe ou não. Então, mas, legal, novamente, ele leva uma relativa vantagem, oferece mais segurança quando eu tenho uma água residuária mais difícil de ser tratada. Legal. Muito show. Muito show. E deixa eu ver. Eu estava aqui, eu esqueci. Agora, em termos de comparativo, não sei se era isso também que você tinha. Por que eu uso o MBBR e por que eu não uso o MBBR? Uhum. Não vou entrar no mérito do custo. É mais barato ou é mais caro? Isso daí esquece a questão de custo. Uhum. Questões técnicas. O que eu levo em conta para optar por um MBBR ou eu manter-me no lodo ativado? Primeiramente, essa questão da segurança técnica, da segurança de performance, se eu tenho um efluente mais complexo, como a gente já comentou. Segundo, a área, o volume do tanque. Eu tenho pouca área, eu tenho uma área reduzida para construir o meu reator. O MBBR ele é mais enxuto. Então, ele vai demandar um volume de reator menor do que o lodo ativado. É por isso que, por exemplo, as tais ETs compactas, você sempre vai ver isso aí. Ou é um UASB seguido de um filtro biológico percolador, uhum, ou aerado submerso, ou um UASB seguido de um MBBR, ou só um MBBR. Ou então você tira tudo isso e coloca um MBR, aí a gente vai ter dificuldade de não falar de custo. Mas, enfim, também entrega. Mas o MBBR, ele demanda uma menor área, um menor volume de reator quando comparado com o lodo ativado. E se eu comparar o MBBR com o IFAS, o IFAS demanda menos área ainda. Quer dizer, se eu olho para a minha área e eu não tenho espaço para, por exemplo, novamente, utilizando a UR Pirajussara como um exemplo. Lá, optou-se pelo processo MBBR, pensando em relação à área. E optou-se pela biomídia com alta área superficial, aquela com 14 mil metros quadrados, metro cúbico, e poliuretano com carvão ativado, porque lá eu conseguiria colocar 4,5% de volume de biomídia, que me ofereceria área suficiente para atender a carga aplicada. Se eu fosse utilizar a biomídia convencional de PAD, teria que colocar no mínimo 30%, e isso faria com que o tanque de aeração, sei lá, no mínimo dobrasse de tamanho. Seria muito grande. E se eu trabalhasse com lodos ativados, aí esse tanque ele seria umas 3, 4 vezes maior ainda. uhum. Então, o tamanho das coisas acaba sendo um parâmetro técnico para eu avaliar para qual caminho que eu vou. E aí, quando a gente olha para o tamanho, para o volume do tanque de aeração, é inevitável que a gente não olhe também para a questão da aeração, do consumo energético, do ar colocado. Poxa, por que eu me dou o trabalho de correr o risco de ter um WASB antes de um lodo ativado? Porque o WASB, por mais que possa causar uma questão de septicidade e tudo mais, odor e todo o pacote, ele tira, bem operado, 60% da carga. Decantador polário tira primeiro, pensando num lodo ativado convencional. Então, eu reduzo o meu lodo ativado, eu corro esse risco. Então, e aí, reduzindo, eu coloco menos ar. O MBBR, por ter um volume menor, além de eu ter menos necessidade de oxigênio para colocar lá dentro, eu ainda posso utilizar difusor de bolha grossa, que é mais barato. Que é mais barato. Se eu utilizo um IFAS, como eu tenho biomassa em suspensão, aí eu tenho que ter um bolha fina para priorizar a biomassa em suspensão. Mas o MBBR, ele vai ter uma menor demanda
energética no que se refere ao consumo de oxigênio. Então, também é uma coisa interessante. Então, tanto a área como o volume são questões técnicas que eu posso observar. E aí, por fim, outro ponto importante também é a ampliação, como a gente já comentou no outro episódio. Eu posso, por exemplo, quando eu falo que eu posso ampliar, eu estou pensando na carga, na DBO aplicada. Porque, é claro, eu tenho uma margem aí com uma biomídia tradicional de 30% a 70% de enchimento. Se eu pensar na biomídia de poliuretano, em termos de área, isso daí aumenta pra caramba. Quer dizer, eu posso oferecer área, muita área, mas eu tenho que levar em conta as questões hidráulicas, a capacidade hidráulica do meu reator. Se eu começo a aumentar a minha carga, eu estou aumentando o vazão, pode ser que o meu reator também não aguente. Ou diminua demais o meu TDAH, o MBBR permite isso, mas pode chegar ao ponto de ficar impraticável. Se eu quiser, por exemplo, chegar ao máximo de ampliação, TDAH de 30 minutos, aí eu tenho que pensar em ter um flotador ali no lugar do decantador para me dar mais segurança técnica. Eu coloco tudo que eu posso pôr de biomídia, aumento no talo a minha vazão, e um flotadorzinho lá é sempre bem-vindo. Mas, imagina, eu tenho salvo a segurança hidráulica, eu coloco hoje 30% de biomídia, pensando na convencional. Daqui a um ano, aumenta a minha necessidade. Eu posso colocar mais 10% de biomídia, mais 10%. Eu posso ir colocando biomídia. E mais ainda, eu tenho um lodo ativado e eu quero mudar para MBBR. Tá. Essa é uma coisa legal que eu ia te perguntar. Isso aí. Eu fecho o retorno de lodo, eu inutilizo o retorno de lodo e trabalho com MBBR. E lá pelas tantas, eu percebo que a minha tratabilidade, dado alguma característica, alguma coisa que esteja acontecendo, minha tratabilidade ela não está tão boa. Ela pode melhorar. Eu posso simplesmente abrir o retorno de lodo e permitir o retorno de lodo trabalhando como IFAS. Ou eu posso até de antemão projetar um processo onde eu tenha a flexibilidade operacional de trabalhar como MBBR ou como IFAS, tendo ou não a biomassa em suspensão, tendo ou não o retorno de lodo. Que cuidado que eu tenho que ter? Todo o cuidado que a gente já comentou em relação à terra e proteção da biomídia. E um sistema, um conjunto de aeração, soprador, difusores, que aguente também introduzir o oxigênio para atender às necessidades de oxigênio desse conjunto todo de micro-organismos. Quer dizer, eu posso ter um sistema de lodos ativados que eu paro ao retorno de lodo, opero como MBBR, estou vendo que eu tenho que ganhar mais, eu abro de novo o retorno de lodo, permito esse retorno e eu aumento a tratabilidade porque eu estou colocando mais gente lá para comer o meu efluente, minha água residuária. E nessa parte da aeração, eu tenho bastante dúvida, assim, mas do que eu estou entendendo, tudo que a gente está conversando, salvo talvez raras exceções aí, mas sistemas convencionais, difusores convencionais, né, que a gente tem no processo de aeração, suportariam esse processo de colocação, de transformação, né, de um sistema lodos ativados convencional no MBBR. E em termos de necessidade de oxigênio, mudaria muito eu ter, então, um processo lodos ativados, e então eu altero para essa questão de MBBR, como que ficaria isso, assim? Bom, vamos lá. A sistema de aeração é suportável desde que seja um bom sistema, bem instalado. Você fala. Se for biomídia de PAD, bolha grossa dá conta. Se você utilizar biomídia de poliuretano ou qualquer biomídia com uma alta área superficial, que demanda uma quantidade de peças menor, que oferece a mesma uma área grande, aí o ideal é bolha fina, porque como você tem menos peças, você tem que garantir uma boa mistura. E não vai ter a questão da quebra da bolha grossa, da fragmentação da bolha. Né? Então, o sistema de aeração realmente é adaptável, é tranquilo. Agora, a necessidade de oxigênio, o que vai mudar é que você vai estar colocando mais carga, então você aumenta essa necessidade de oxigênio, e você tem que garantir essa questão da hidrodinâmica no que se refere ao turbilhonamento, permitindo que ocorra a difusão substrato, oxigênio, para o interior do biofilme. Lodo ativado, você consegue operar aí com um OD mínimo de 1. 1,5, de 1 a 1,5, bacana. MBBR, você vai ter que trabalhar com de 2 a 3. Legal. Mínimo 2. E se você quiser nitrificar, aí tem que ir até um 4, mais ou menos. 4 miligramas por litro, tem que ser maior. Se você colocar no lodo ativado um OD de 4 miligramas por litro, é muito.
você corre o risco de estar jogando dinheiro fora ou já começar a quebrar o floco biológico, dado o nível de turbilhonamento. O MBBR, OD de 4 mg por litro, é bom se você quiser nitrificar. De 2 a 3, se você só quiser remover carbono. Mas, de qualquer maneira, é importante que haja um estudo de dimensionamento, de projeto realmente, para ver o quanto que vai ter que colocar e se o seu soprador aguenta. E aí a gente entra na seara do soprador. O soprador não tem um inversor de frequência, você trabalha ele com o máximo. Ou então o seu soprador não vai oferecer oxigênio dissolvido, você tem que trocar o soprador, mas é muito caro. Quer dizer, aí é um assunto para um outro podcast. Aí, a dor que é você ter um sistema mal dimensionado de aeração, ou super ou subdimensionado. Né? Beleza. E essa é uma realidade, infelizmente, que se repete aí pelas plantas afora. Você não tem um inversor de frequência e é obrigado a trabalhar com 60 Hz, com o máximo de frequência do seu soprador. Isso é... Legal. Não, acho que ficou bem claro isso. Te colocar uma situação que talvez possa ser replicável, assim, né? A gente tem um cliente, na realidade, em que foi feito um sistema lodos ativados e uma de laticínio, né, da área de laticínios, e no início teve muito problema com formação de lodo e tal, então a gente botou a bioaumentação, funcionou, nossa, tá funcionando assim maravilhosamente bem, tudo certinho, parâmetros, nitrificação acontecendo, top. E na época, o problema que a gente identificou, né, com análise, foi a questão de uma quantidade de gordura muito alta, né? Ele estava entrando no sistema, ele tinha então um sistema preliminar com caixa de gordura, que é o que tinha ficado, né, da estação anterior, e que não era adequado para essa remoção de óleos e graxas, né? Para chegar no nível em que o lodos ativados, teoricamente, poderia trabalhar, vamos botar no máximo aí 100 mg por litro. E ele estava lá com 500, 800, 900 mg por litro. E a gente então entendeu que aí estava um grande impacto no meu sistema de formação de lodo, e aí a gente partiu para a bioaumentação e funcionou, e está funcionando muito bem até hoje. Mas pensando nesse cliente, né, por exemplo, a biomídia, ela poderia trabalhar, porque uma opção na ideia de que a gordura, né, óleos e graxas, é um componente tóxico, vamos botar assim entre aspas aqui, né, para esse sistema, e ela poderia trabalhar nessa linha de que ela me ajudaria no processo de formação de um biofilme mais resistente a esse agente tóxico, eu vou chamar aqui, né? Não sei se eu posso chamar assim, mas óleos e graxas como sendo um agente tóxico. Na tua experiência, né? Você já tiveram alguma coisa relacionada a isso? Ou tu acredita que isso é possível de se trabalhar? Tem uma vantagem de eu fazer uma adição de uma biomídia aí, não pensando em reduzir TDAH, mas olhando para essa questão mais específica aí do óleos e graxas? Não. Olha, Marcelo, óleos e graxas é o terror. Assim, até 50 miligramas por litro, o ideal é uns 30, você consegue lidar bem. Passou disso, aí realmente você tem que redobrar a operação, pensar em bioaumentação, é muito complicado para qualquer processo operacional, inclusive para o MBBR. O que acontece? Óleos e graxas, eles formam uma película em volta da bactéria, ou em volta sobre o biofilme, e impede as trocas, e isso acaba com a eficiência. Tem uma planta, uma estação compacta, num centro de distribuição. O centro de distribuição hoje virou, pelo menos aqui em São Paulo, virou uma febre. Tem tudo que é lugar. E o que é esse centro de distribuição? É um lugar que tem banheiros, ou seja, uma carga de amônia muito alta, por conta das excretas da urina, e uma carga orgânica que era para ser típica de esgoto doméstico. Porém, alguns CDs têm restaurantes industriais, restaurantes contratados. Rapaz, aí é terrível. É terrível porque o restaurante, ele é responsável pela caixa de gordura. E ele não limpa a caixa de gordura devidamente. Para facilitar a sua vida no trabalho, ele solubiliza a gordura e manda embora. Isso. Então, nessa planta, onde era uma estação que foi projetada para receber um esgoto sanitário convencional, com uma DBO de 200, um óleo de graxas normal, tudo normal. Chegou, quando deu partida, começou a chegar lá um esgoto que tinha um pouquinho de esgoto junto com a gordura.
é um MBBR. Na verdade, na época a gente estava operando como IFAs ainda. O resultado foi que perdeu-se biomídias, se via placas de gordura no tanque de aeração. Perdeu-se todo o processo. E aí entrou-se no embate de quem que é a responsabilidade. É do contratante, do restaurante, vamos fiscalizar a cozinha. No começo deixavam a gente entrar na cozinha para ver o que estavam fazendo, depois já não deixavam mais. A caixa de gordura está boa, não está? Enfim, a coisa começou a ficar num volume de problema tão grande que o contratante ele chamou para si a responsabilidade e falou, tá, vamos colocar um flotador por ar dissolvido. A gente apresentou isso como uma solução, né, uma saída técnica, e aí colocamos um flotador antes do processo biológico. A gente nem está mais nem aí o que a cozinha faz ou o que deixa de fazer. A gente consegue tirar os óleos de graxas e entregar para o biológico um efluente condizente, porque, cara, sem brincadeira, o esgoto lá tinha uma DQO de 1.500, 2.000 miligramas por litro. Meu Deus, por causa da óleos de graxas. Eu falei, de duas uma. Ou o pessoal lá tem algum problema de saúde, muito sério, ou algo de errado está acontecendo. Então, os óleos de graxas, eles são terríveis. Você tem que ter realmente... O processo de emulsão anterior, né? Não tem jeito. Tem que ter. Hoje o mercado ele oferece algumas soluções interessantes. Esqueci o nome, mas tem um processo que é como se fosse uma caixa separadora de água e óleo normal, só que ela tem lamelas. É típico é mais aplicado para efluentes industriais com alto teor de óleo, de óleo de graxa. Estou prestando consultoria também numa indústria alimentícia que a gente está com esse problema. O tanque de equalização, você percebe a camada de gordura, você sente o cheiro, porque é muito característico o cheiro de... Sim, muito. Para mim, pelo menos, é um cheiro que dá até náusea. Eu consigo diferenciar um esgoto novo de um esgoto velho, quando está desaguando, que tem aquele cheirinho de amônia, isso é gostoso. Agora, cheiro de óleo de graxa, bate aqui e já era. Então, eu sempre digo, né? Ou então óleo de graxa tem cheiro ruim. Horrível. Então lá a gente está pensando, lá tem uma caixa de gordura, mas que não está dando conta. Em aplicar uma solução que otimize essa retirada de óleos de graxas, porque senão você sempre vai enfrentar com um problema na tratabilidade. Nesse cliente específico a gente conseguiu ajustar de duas formas, né? Uma delas foi essa, a gente adicionou um produto, a gente tem um produto que seria um desemulsificador, né? Graças a Deus a caixa de gordura é bem grande, então dá conta, né? Mas a bioaumentação que a gente tem mantido como forma de realmente agregar aí algum micro-organismo para poder o sistema continuar estável, né? E isso aí resolveu. Mas beleza, muito legal. Muito show. Acho que, né, nessa conversa, tanto desse episódio quanto dos outros, né, acho que fica muito claro o quão complexo não só o sistema de MBBR, mas o pensar em qual o sistema mais adequado. Às vezes a gente pode pensar em alguns vícios, tem pessoas que querem trabalhar só com lodos ativados, então vão tentar aplicar lodos ativados em qualquer situação. Tem gente que vai querer, MBBR otimiza espaço, é o que está todo mundo fazendo, vamos dar um jeito de colocar nesse processo. Né? E para mim ficou muito claro quantas variáveis que a gente tem. Então a gente vai levar em consideração qual o orçamento que eu tenho, qual o espaço que eu tenho, qual a carga que eu tenho, qual o tipo de efluente que quais os controles operacionais que vão ter, como que encaixa tudo isso para daí chegar numa conclusão, né? Eu achei isso... eu acho que uma coisa que ficou muito clara para mim também, aí, olhando para todos os episódios, é que é isso, né? Quando o Augusto fala ali, eu não vou aplicar MBBR em tudo, isso, beleza. E eu acho que trabalhar com alguém que tem seriedade, como vocês, por exemplo, Fábio, em que olham para isso com parâmetros muito claros de que pode ou que não pode, é interessante dar segurança para esse cliente que ele vai olhar para alguém que vai dizer assim, cara, até pode, mas vai dar desse jeito. É desta forma que tu pode fazer isso funcionar. Te serve ou não te serve? Claro, tem que mudar todo o meu sistema de aeração. Ou não, o meu efluente, para dar certo, eu tenho que ter um flotador lá no final. Então, assim, esse tipo de possibilidade, né, quando tu olha realmente a solução como um todo, que eu acho que é importante a gente enfatizar, e a gente tem trazido isso bastante aqui no podcast como uma coisa importante, né, que se olhe com qualidade técnica, né, e respeitando essa qualidade técnica na ideia de que
eu posso te oferecer a solução, ela não é única, ela é maravilhosa, ela sempre vai ter um ponto positivo, um ponto negativo, mas olhar para alguém que conhece isso e vai te dar esse real parâmetro, eu acho que é uma forma de você ter segurança e aplicar ou não essa tecnologia, né? Basicamente, isso que você falou se aplica maravilhosamente bem no início de projeto, esse pensar as opções, as rotas tecnológicas que existem, isso sem dúvida é primordial. Em termos de ampliação, hoje eu entendo que você tem 4 possibilidades em termos de ampliação: construir novos reatores, aplicar o MBR, aplicar o MBBR /IFAS ou o lodo granular aeróbio, o Nereda, né? São as 4 opções que você tem. Então, dentro dessas 4 opções, novamente, você vai ter que ter um olhar não só técnico, mas de custos também. O que é mais barato para eu fazer e que me entrega eficiência? O problema é assim, o que eu vou olhar primeiro? O custo ou para a eficiência? Eu acho que tem que ter as duas coisas meio que andando junto. Eu não posso só pensar na eficiência, eu não posso só pensar no custo. Senão eu vou ficar refém de um dos dois. Eu vou ter um processo que me dá uma eficiência enorme, mas o meu custo vai ser absurdo, impraticável. Não adianta, a gente tem que ser muito realista. Daí a necessidade, realmente, do projetista, ele ter conhecimento de processo e da realidade nossa. O projetista que não conhece o processo, ele não sabe dessas particularidades, ele acaba dimensionando, o volume do tanque é esse, necessidade de oxigênio é esse, soprador vai ser esse, pronto, acabou. Se ele conhece o processo, ele sabe dessas nuances e aí ele consegue enxergar melhor. E se ele tem noção do nosso mercado, de como que ele funciona, aí realmente ele completa aí o rol de habilidades mínimas necessárias para ele oferecer um projeto bacana. Muito legal. Eu acho que exploramos muito bem o assunto. Certamente poderíamos ir muito mais longe conversando sobre tudo que está envolvido, né? Mas eu fiquei muito satisfeito. Eu acho que agradecer muito aí ao Fábio, Ecoclass, que então proporcionam para a gente uma conversa tanto geral em alguns aspectos, quando ela realmente precisou ser, e aprofundada também quando ela precisou ser, né? Então traz isso, eu acho, de possibilidade para os nossos acompanhantes aí, os nossos ouvintes, que realmente espero, tenho muita convicção de que vá realmente trazer aí dar uma contribuição, né, nessa linha. Então, agradecendo muito aí ao Fábio, ao Ecoclass, enfim, e já talvez solicitando, né, que vocês se coloquem à disposição, como é que o pessoal pode achar vocês, enfim, para que possa haver essa interação um pouco mais específica, caso alguém tenha de fato esse interesse, né, que possam chegar até o Fábio, até o Ecoclass, enfim, até uma forma de que nesse ramo, nesse assunto, eles poderiam ser, então, atendidos de forma mais específica, vamos dizer assim, né? A gente tem uma página, www.ecoclass.eco.br. E aí, nessa nossa página, a gente tem todo o nosso calendário de cursos, o acesso à página da Ecologic, que trata do nosso serviço de consultoria. Enfim, lá é bem bacana a página. Convido aí o pessoal a dar uma olhada lá. Nós estreamos essa página, renovamos essa página no começo do ano, junto com alguns produtos que a gente pensou. Então, é um caminho... Vou pegar o link com o Lucas, eu deixo na descrição aqui dos episódios também, para facilitar aí o pessoal a ter esse acesso. Legal, bacana. A gente agradece aí, é sempre bom, ainda mais com a visibilidade que vocês têm, as pessoas saberem que existe aí a gente. E vice-versa. Mas, cara, obrigado mesmo. Eu acho que foi uma sequência maravilhosa. A gente tem aí, só de gravação foram 2 horas. Se a gente for pensar, fechando essa sequência, então, obrigado principalmente por disponibilizar para a gente o teu tempo e o teu conhecimento também, né? Então, vamos nos ver mais vezes, com certeza. E obrigado mesmo pela atenção e por compartilhar aí parte do seu conhecimento com a gente. Imagina, o prazer foi todo meu. Falar de MBBR, falar de tratamento de esgoto é algo que eu gosto muito. Estar aqui com vocês foi muito bacana. Sinceramente, fui olhando para a hora aqui e falando, poxa, já passou tudo isso. Não sei se para quem vai estar assistindo, a sensação vai ser a mesma, mas para mim foi muito prazerosa. Para nós foi a mesma, cara. Passou muito rápido. Passou muito rápido, muito legal. Mais uma vez, muito obrigado, Fábio. Isso aí.
Feito aí, gente. Um abraço. Valeu. Até a próxima. Até.